Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar, nessa manhã maravilhosa, nessa manhã de muita paz, não é? E muita gratidão. Nós apresentamos a palestrante dessa manhã, Ana de Nigres, que é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A Ana já está aqui na nossa cidade, fazendo os seus trabalhos, né, desde ontem, com muito carinho, né? E a Ana é nascida em São Paulo, reside em Volta Redonda, como eu já disse, há 35 anos. Ana é bióloga, com especialização em biologia parasitária, cirurgiã dentista e artista plástica. E é palestrante espírita há 30 anos. Faz parte da diretoria do Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, em Volta Redonda, no Rio, há mais de 20 anos. E hoje a Ana vem nos agraciar, nos presentear, né, com o tema Espiritismo na Arte. Tenho certeza que todos apreciarão muito esse tema e descobrirão muitas coisas que jamais imaginaram dentro do tema. Tá bem? Muito obrigada, Ana. O espaço é todo seu. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui já leu o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis? Levanta a mão. Infelizmente, Leon Denis é muito pouco conhecido do meio espírita. Não deveria ser assim, porque a divulgação do espiritismo dependeu dele e foi responsabilidade dele. Kardec foi o codificador e ele teve pouco tempo hábil, com todas as suas atribuições, para fazer a divulgação daquilo que ele codificava. Teve um momento em que ele até pensou em desistir e recebeu o recado de que outro estaria pronto a fazer o seu trabalho. Mas ele não desistiu. O outro era Leon Denis. E logo após o desencarne de Kardec, Leon Denis, então, já ativo e
Ele era um jovenzinho quando ele descobriu a doutrina espírita. Ele tinha 17 para 18 anos quando ele viu um livro dos espíritos na vidraça, né? E se encantou. Ele foi tietar Kardec, ficou olhando ele de uma cerca e viu Kardec dando cerejinha na boca da Amélie Boudin, uma coisa que a gente nem imagina. Olha, Kardec trepado numa cerejeira, dando cerejinha na boca da esposa. Que coisa mais linda, né? E aí começou a empreitada de Denis. Denis foi o grande divulgador, conhecido como apóstolo do Espiritismo. Eu tenho muita honra e muito orgulho. E eu não posso chorar de divulgar esse grande homem. Então, vamos lá. Essas são as edições em português do livro Espiritismo na Arte. E essa daqui, que inclusive estará à disposição para quem quiser adquirir, né, Orson? Aqui na casa, nessa casa linda que nos recebe, com essa canção maravilhosa. Maurício, você é abençoado. Que voz linda. Maurício, né? Muito obrigada. E estará aqui à disposição de vocês. Essa é a nova capa, nova edição. Essa daqui, central, foi a primeira edição em português do livro, né? Cada vez que sai uma edição nova, eu compro uma. Essa nova está linda. Então, vamos continuar. Vamos lá. Uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que significa a palavra duende em espanhol? Vocês sabem que existem palavras que não têm tradução, que são únicas para cada língua. Por exemplo, saudade não tem tradução em outras línguas. Claro que tem tradução o sentido da palavra, mas ela é traduzida com uma frase inteira, né? Mas a palavra não tem tradução em outra palavra que lhe seja igual em sentido. Duende é uma dessas, que não tem uma tradução em outras línguas. E quando nós olhamos a palavra, o que nos vem à cabeça é isso aqui. Ué, agora foi. A gente tem a impressão que é esse serzinho, né? Lá perto da cidade onde eu moro, em Volta Redonda, tem Penedo, Visconde de Mauá. O pessoal lá diz que vê duende. Eu questiono. Mas duende não é isso. E eu gostaria que vocês gravassem bem o significado de duende. É este aqui. O misterioso poder que uma obra de arte tem para tocar as pessoas profundamente. Esse é o significado da palavra duende em espanhol. Quando nós chegamos na frente de um quadro, ou então de uma escultura, e aquilo nos emociona, ou ouvimos uma música e aquilo nos toca profundamente. Isso é duende. E agora eu vos pergunto, quantas pessoas aqui já passaram por duende, que é como se pronuncia em espanhol? Quantas? Levanta a mão agora. Olha que lindo! Pois é, porque é exatamente para isso que a arte funciona para Leon Denis. Leon Denis nos diz logo na abertura do livro, o objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. E complementa ainda Denis, que, aliás, recebe o endosso de uma colocação de Kardec no livro Obras Póstumas, quando ele fala da música e da arte, que quanto mais a inteligência se purifica, se aperfeiçoa e se eleva, mais ela se impregna da ideia do belo. Almas já em franco caminho de aperfeiçoamento buscam o belo cada vez mais. E aí há um grande debate em relação ao próprio Denis, e na época
Porque como você vai buscar o belo numa tela, por exemplo, pintada toda de azul? Aí você olha aquilo e fica assim: o que será que o pintor quis dizer? Primeira coisa, né? O que isso me emociona? Não é assim? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, com determinadas obras de arte. Uma vez que a arte precisa ser a expressão do belo. É o elo de ligação com o divino, segundo Leon Denis. Arte, elo entre Deus e o homem. Eu tenho a impressão que esse bichinho aqui pulou um slide. Eu vou bem voltar, que eu acho que ele pulou. Ah, pulou sim. Leon Denis associa sempre a beleza ao divino. Por isso da ligação entre Deus e o homem. A beleza, diz ele, é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração. Essa é a função da arte. Podemos conhecê-la na Terra, mas acontece que ela na Terra é um arremedo do que é a arte em planos superiores. Aqui na Terra, a arte não é senão um reflexo do que é a arte em planos superiores. Logo de cara, nós vemos no primeiro livro psicografado por André Luiz, O Nosso Lar, e eu acho que vocês vão lembrar que ele vai escutar um concerto e a infinidade de cores e os sons, ele fica espantado, porque não tem referencial na Terra para isso. Eu sou artista plástica. Nós nos baseamos muito numa escala chamada Pantone, que é a escala de todas as cores. Quem lida com arte deve conhecer a escala Pantone. Eu imagino assim, a escala Pantone já é tão grande, então, se em outros planos existem cores que eu nem imagino, meu Deus do céu, eu estou doida para ver. Vamos então continuar. Agora sim, vou passar aqueles que nós já vimos. Ele dá umas falhadinhas. Qual então seria o papel da arte para Denis? O papel da arte é expressar a vida com todo o seu poder. A arte, ligação e elo com o divino. A arte, expressão da vida. Já temos dois grandes objetivos: me ligar ao divino e expressar a vida. Ora, vida é movimento. Vida é movimento. E aí, precisamente, diz Denis, que reside a dificuldade da arte na Terra. Porque a única arte que Denis nos diz que expressa o movimento é a música. Porque a música é som, e som é movimentação de partículas no meio elástico. Então, música é uma expressão mais fiel no planeta da arte. As outras artes, mesmo, por exemplo, a escultura, que é tridimensional, mas é estática, não há movimento. Aí vocês podem virar para mim e falar assim: Ana, mas eu acho que você está enganada. Porque o cinema é considerado a sétima arte, e o cinema é movimento. Meus queridos amigos, o cinema é ilusório, o que você vê é uma ilusão. Você vê uma projeção, por exemplo, eu estou projetando aqui nesse momento. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo, ele vai ter movimento. Mas acabou o vídeo, a tela branca persiste. Ele era uma ilusão. Ele era uma movimentação das partículas, mas era ilusório. O cinema é a grande ilusão. Aliás, isso já foi título de filme no cinema, a grande ilusão. O cinema é ilusão. Os hindus dizem que o cinema é maia, é ilusório. Assim como a vida é ilusória. Mas a música não. Por quê? Porque a música... E ontem eu tive a honra e o prazer de fazer o seminário de música, com 4 horas de duração, na comunidade espírita Caibachuta. Eu falei o nome direitinho, Orson. Então, e foi maravilhoso. E eu pude mostrar o quanto a música, e hoje eu vou só dar uma entradinha para ilustrar bem o pensamento de Denis. Eu pude ilustrar a ação da música no corpo. É uma ação em nível de síntese proteica.
profundo, celular. Ora, se nós somos compostos por células, a música age em cada célula. Então, olha a ação da música. Ela é duende, porque ela nos impressiona a alma. E ela atinge nossas células. Ela é completa. Ela é completa. Vamos, então, continuar. Na Terra, diz Denis, a arte ainda é pouca coisa. E vocês se contentam com isso. A arte existe em todos os domínios do pensamento, da escultura, da música. É esta última que melhor se manifesta e torna-se acessível a mais cérebros. Curiosamente, essa semana, a ciência comprova, a ação da música nas células já está mais do que comprovada, mas comprova a ação da música nos cérebros. Porque testaram 2.500 pessoas e conseguiram mapear 13 emoções diferentes causadas pela música. E fizeram esse teste por muito tempo. O artigo final saiu no dia 8 de janeiro agora de 2020, quer dizer, coisa super, hiper recente, né? Vamos continuar. Vamos fazer uma observação sobre a atualidade do pensamento de Denis. Eu preciso fazer antes uma observação pequena. É isso aqui. Gente, esse livro foi escrito há um século atrás. Tem 100 anos esse livro. E é exatamente por isso que eu vou falar sobre a atualidade do pensamento de Denis. A impressão que vocês vão ter é a mesma que todos têm. Esse menino escreveu isso outro dia. Não pode ser. Ele não escreveu isso há 100 anos atrás. Ele dormiu, desdobrou, viu, agora o século XXI escreveu. É impossível que ele tenha escrito isso há um século. Se ele escreveu há um século, a sensação é, ai meu Deus, nós não progredimos nada em um século. É melhor acreditar que esse menino escreveu outro dia do que fazer esse meia-culpa de, ai, a gente não progrediu nada em um século. Então, vamos ver. A arte bem compreendida, diz ele, é poderoso meio de elevação e de renovação. Porém, com bastante frequência nos dias atuais, atenção, crianças, dias atuais, 100 anos atrás. 100 anos atrás. Ela é aviltada, desviada de seu objetivo, subjugada a mesquinhas teorias de escola. Gente, vocês já viram uma exposição de vasos sanitários no Museu de Nova York? E aí eu vos digo, é arte? Tá, pode ser que o artista queira dizer alguma coisa, mas é a procura do belo, então é um aviltamento da arte, sim. É isso que Leon Denis quis dizer. Continuando. E é, sobretudo, considerada um meio de se chegar à fortuna, às honras terrestres. O que mais me acontece, eu tenho outras profissões e eu trabalho. A odontologia, eu já me aposentei o ano passado, mas eu continuo sendo professora de ensino médio, eu leciono biologia, e eu sou artista plástica. Então, a primeira coisa que me perguntam é assim, nossa, você pinta, dá dinheiro? Primeira coisa. Ninguém me pergunta assim, dá prazer? Te realiza? Não, dá dinheiro ser artista plástica? E dá uma dor na gente. É tão ruim, né? É empregada para lisonjear as más paixões, para se superexcitar os sentidos, e assim faz-se dela um modo de rebaixamento. Infelizmente, nada mais real. E acredito que no mental de vocês, nesse momento, está passando cena de filmes que só fazem por superexcitar as paixões e deixam de ser arte para te levar para um estado até de entristecimento, de depressão, depressivo, de mágoa, etc., etc. Né? Continuando, então, o pensamento atual de Denis, ele diz assim, as obras realmente belas e fortes
tornaram-se raras entre os modernos, quer nas letras, quer até mesmo no teatro. Este poderia ser um poderoso meio de educação intelectual e moral, pela elevação dos pensamentos e dos sentimentos, pelos nobres exemplos colocados aos olhos do público. O teatro, o objetivo maior dele é fazer uma coisa que Aristóteles chamava de catarse. O teatro precisa fazer uma catarse, ou seja, vou dar um exemplo, deixa eu pegar alguém aqui. Qual o seu nome? Carolina. Pode chamar de Carol? Legal. A Carol está passando por um momento difícil. Aí ela escolhe um filme na Netflix, ou na televisão, ou vai no cinema. Aí a Carol, ela está passando por aquele momento, e ela assiste o filme, e ela se identifica com o que passa a protagonista. E aquilo mexe com ela, porque faz uma catarse. E aquilo é um ponto de mudança para Carol. Porque a partir do conhecimento e da catarse, que não deixa de ser duende, porque houve uma impressão que mexeu com ela, ela toma atitudes para se modificar. Esse era o objetivo do teatro grego. Esse era o objetivo do teatro até muito pouco tempo atrás, e é o objetivo do cinema. E é o objetivo das novelas, que têm um alcance maior no público em geral, no povo em geral que as assiste. De repente, a fala de um protagonista é aquilo que você precisava ouvir, até mesmo para tomar uma decisão. Isso é catarse. E é isso que esse menino maravilhoso, Leon Denis, se refere, quando ele fala que deveria ser um meio, mas, ele diz, no entanto, em vez de cumprir essa missão benéfica, o teatro torna-se um meio de adular as paixões doentias, excitar os sentidos. Em todos os casos, ele se torna obra de céticos gozadores, ignorantes ou indiferentes ao verdadeiro objetivo da vida. E qual é o objetivo da vida? A semper ascendens, como dizia Leon Denis. Evoluir, crescer, melhorar, modificar. Ser uma pessoa melhor. É a escória brilhante doente. Ele não poupa palavras. Pelo tamanho da indignação dele. Não esquecendo, 100 anos atrás. Mas agora vai ser pior. Prestem atenção. 100 anos, não esqueçam. Parece que nossa época tem um gosto particular pelos tóxicos. Ele escreveu ontem, não escreveu? Ele escreveu. No campo material, esse gosto traduz-se pelo imoderado uso do álcool e do tabaco, e mesmo do ópio, do éter e de outras drogas maléficas, de tudo que provoca desordens físicas, arruína a saúde, enfraquece a raça humana. Lindo, bela colocação, direta e sem rodeios. No campo espiritual, continua ele, este gosto manifesta-se por uma espécie de predileção por uma literatura e espetáculos corrompidos. Eu não preciso nem citar, que vocês devem lembrar muito bem de literaturas e termos e espetáculos e filmes. Eu amo o cinema, mas o cinema acaba por banalizar aquilo que não deveria ser banalizado. Vocês querem um exemplo? Vou assistir um filme de Tarantino. Vou com meu filho. Mãe, nesse morrem 200. Morreram 250. Eu assisti o último. Incrivelmente, eu não quero dar spoiler, morrem pouquíssimos. Espanto. Isso banaliza. Game of Thrones. Quantos morreram durante todas as temporadas? Nossa, passou de 1000. Morreram muitos. É uma banalização do que deveria ser sagrado. E não é. E nós nos deixamos levar. E continua ele. Aí o mal ainda mais grave.
pois é a consciência, o senso moral, a dignidade do homem. Lembra quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta é curta: na consciência. E nós acabamos tendo a arte, que seria um elo de ligação com o divino, um meio de elevação do homem, uma expressão da vida, afetando a consciência. Opa, tem algo errado. Alguma coisa está errada. E nós temos como resultado, e aí está, um excesso de apetites sensuais, uma orientação defeituosa da vida. Por isso ele fala que nós devemos buscar todos os meios para elevar as almas e os pensamentos. Nunca se esqueçam de Paulo de Tarso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós temos livre-arbítrio para escolher aquilo que vai nos elevar ou não. Vamos continuar, então. Eu estou sofrendo com ele. Hoje ele está danadinho. Vamos falar agora um pouquinho sobre a inspiração. E eu preciso esclarecer algo. Eu vejo muito nos meios espíritas. Vejo muito as pessoas confundindo intuição com inspiração. E vocês precisam entender a inspiração para que eu possa continuar dissertando sobre a obra de Denis. Então, é uma parte para a compreensão. Qual é a diferença entre a inspiração e a intuição? Segundo Ney Lobo, na Filosofia Espírita da Educação e suas Consequências Pedagógicas, uma edição da FEB de 1993, intuição é instrumento de prospecção de fundo anímico do educando. Eu deixei grifada em negrito para que vocês percebam bem. Está aqui, ó. Intuição é o conjunto de conhecimentos próprios, adquiridos ao largo das múltiplas existências. Então, se eu aprendo algo nesta vida, e isso faz parte do meu arquivo, se eu acessar esse conhecimento, isso é intuição. O que se vê muitas vezes é falar assim: ah, fulano foi intuído. Vocês já devem ter ouvido isso. Fulano foi intuído por alguém. Ninguém é intuído por ninguém. Intuição você busca dentro de você mesmo. A intuição é própria. Ah, por que você agiu assim? Ah, por intuição, deve ter sido meu mentor. Coitado, ele ainda leva a culpa. E se você fez besteira, meu Deus do céu. Não, intuição é própria. A intuição é sua. É acessar arquivos. Isso é intuição. Já a inspiração é diferente. Inspiração, diz Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Em prece, por exemplo, eu preciso de uma inspiração. Aí sim. Inspiração, então, quando estamos ao lado de um irmão que vai nos ajudar, por exemplo, numa palestra ou até num escrito, nós estamos sendo inspirados e não intuídos. Promete que vocês não vão esquecer nunca mais e não vão confundir nunca mais? Então, intuição é minha, dentro. Inspiração, fora. Nunca mais confundo. Eu garanto que o Orson, que roda tudo quanto é canto, já ouviu muita gente confundir os dois. Não é, Orson? É muito comum, muito comum. Então, agora sim, nós poderemos continuar. Inspiração pode ser pessoal ou ampla. Vamos ver que diferença é essa. Ela é pessoal quando, por exemplo, eu sou inspirada a fazer alguma coisa e eu aprendo aquilo, seja pela repetição incessante. Essa inspiração se torna uma aquisição minha. Na próxima vida, ela pode vir como um dom inato. Aí ela deixa de ser inspiração para se tornar o quê?
intuição. Ela foi uma inspiração em vida passada. Eu aprendi, está no meu arquivo, e agora ela é uma intuição. Isso! Já a inspiração ampla é aquela impregnação do ideal e dos fluidos emanados do foco divino. Essa é uma inspiração. Agora vem um motivo para que todos vocês comprem correndo esse livro. Porque Leon Denis nos esclarece algo que é uma dúvida não só de espíritas, mas uma dúvida que se vê muito na mídia, normalmente, que é isso aqui. Por que será que há tantos artistas desequilibrados? Homens de gênio. Gente, tem artistas fantásticos que vivem numa esbórnia, numa vida desregrada e acabam perdendo a vida cedo, acelerando seus desencarnes. Vocês já cansaram de ver isso, né? Olha o que diz o espírito esteta no livro, que é uma parte, que é uma transcrição de psicografia. O esteta viu-se depois se tratar do espírito de Michelangelo Antonioni, né? Por isso mesmo que eu abri a minha palestra com a cena que é pintada no teto da Capela Sistina, né? Que eu acho maravilhosa. Olha o que diz o espírito esteta. Pode ocorrer que o corpo humano seja um pouco perturbado por essas forças, as forças da inspiração ampla. Quando os átomos físicos não podem resistir a esse influxo, produz-se uma desordem no organismo. Gente do céu, ele não fala de célula, ele fala de átomo. É muito pior e é muito mais profundo. O nosso corpo tem uma média de 30 a 60 trilhões de células. Mas ele não fala que as células são afetadas. Ele fala que os átomos são afetados. E há uma infinidade incomensurável de átomos no corpo humano. Só para vocês terem ideia, se eu fizer um pingo de caneta, e lá em Piracicaba eu falei de caneta azul sem querer, e a música, aquela danada da música Caneta Azul veio na minha cabeça e não saiu mais, que vocês devem conhecer. Se eu fizer um pingo de caneta num papel, ali naquele pingo existem 6 sextilhões de átomos. No único pingo, ponto final, numa escrita, 6 sextilhões de átomos. E o que ele nos fala é que isso vai desordenar os átomos do corpo da pessoa. Assim se explica o fato, diz ele, de alguns homens de talento faltar algumas vezes o equilíbrio. E Leon Denis, então, nos dá 2 exemplos, para ele conhecidos, né? E para nós também, Mozart e Beethoven. Por que ele nos dá esses 2 exemplos? Porque todos os dois, em suas biografias oficiais, biografias reais e oficiais, falam sobre a inspiração. Olha que interessante, Mozart, vocês sabem que morreu cedo e que vivia uma vida desregrada ao limite total. Era um gênio. Como nunca existiu outro, mas viveu uma vida desregrada. Então vamos ver o que o próprio Mozart fala sobre isso. Olha que interessante. Vocês dizem que gostariam de saber qual é a maneira de compor e que método eu sigo. Não posso, na verdade, lhes dizer mais do que eu direi a seguir, pois eu mesmo não entendo nada. Você quer saber como eu componho? Eu não sei, nem eu sei. E não consigo explicá-lo. Aí ele complementa. Quando eu estou bem disposto, e eu leio esse bem disposto como sóbrio, tá? Tipo, quando eu estou sóbrio, né? E completamente só, e eu entendo isso quando eu não estou cercado de mulheres, né? Então, ó, sóbrio e sem uma mulherada em volta, durante meus passeios, os pensamentos musicais vêm a mim em abundância. É o que, gente?
Mais alto. Não ouvi, eu sou meio surda, eu sou velha. Inspiração. É isso. Nem como me chegam. E complementa com uma coisa linda. A minha vontade não me governa. Ele se vê entregue àquilo. E é tão abundante que o afeta. Em nível atômico. Que coisa linda, né? Agora vamos ver a fala de Beethoven. Epa. Beethoven é mais incisivo ainda. Porque ele diz assim: sinto-me forçado a deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia provindas do foco da inspiração. Ele usa o termo real, o foco da inspiração. Tento segui-las e as tomo apaixonadamente. Novamente elas me escapam. Claro, porque o pensamento dele não parava. Era um torvelinho, ele estava perdendo a audição. Perder a audição para um artista, um músico, é a pior coisa que pode acontecer, né? E desaparecem por entre a multidão de distrações que me rodeiam. Mas em pouco tempo, novamente, eu me apodero da inspiração com ardor. Eu vou pular um pedacinho e passar para o final, que é importante. Devo viver só, comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim. Ele sentia a presença dos espíritos que o inspiravam. Ele sentia. Da minha arte, do que dos outros. Comunico-me com eles e sem medo. Olha, Beethoven era um médium. A música é uma das entradas espirituais às esferas superiores da inteligência. Ele replica a fala de Leon Denis. Replica a fala de Denis. E aí isso acresce minha admiração por Denis, tá, gente? Ai. Agora, eu vou falar rapidamente, muito rápido mesmo, até pela hora, né? Isso é retirado do seminário de música. Ele está disponível na internet, que aconteceu ontem, lá no Caibachutel. E vocês podem acessar. Mas eu preciso replicar para vocês entenderem essa questão da inspiração. Vamos lá. Vou falar rapidamente, para que não haja perda de tempo. O Dr. Joel Sternheimer é um físico. Esse físico descobriu, já que ele foi contratado pela indústria agro, junto com seu auxiliar, que era o Dr. Pedro Ferrandis, ele descobriu o seguinte, que na hora da síntese proteica, e aí meu lado bióloga vem à frente, não tem como, né? A cada síntese proteica corresponde uma pequena música. Toda hora que uma proteína é sintetizada, por conta do peso molecular, da união entre o ácido nucleico e o aminoácido que vai formar a proteína, ela se comporta como onda. E aí surge uma música que é exatamente o que forma a proteína. É a replicação daquela síntese proteica. Vamos entender um pouquinho melhor. O que vocês estão vendo é a célula. Toda célula tem essa estrutura aqui, que é o retículo endoplasmático. Se uma célula fosse uma cidade, o retículo endoplasmático seria como as ruas de uma cidade, as avenidas. Ele serve para transportar as coisas pela célula. Existe um pontinho, essa verruguinha aqui, no retículo endoplasmático, que se chama ribossomo. É nele que as proteínas são sintetizadas. Então, vamos entender isso aqui. Essa bolinha cor-de-rosa é o aminoácido. Existem 20 aminoácidos diferentes. Existem muitos tipos de proteína. A proteína é a substância essencial da vida. Não há vida sem proteína. A proteína vai parecer um cordãozinho de contas, assim. Ela é unida aqui no ribossomo, que é aquela bolinha que fica no retículo endoplasmático. Mas na hora que essa tomadinha aqui de 3 pontas, que é o
ácido ribonucleico, que vem lá do núcleo. Na hora que ele vem, o RNA transportador, trazendo o aminoácido, como os aminoácidos são diferentes, o que acontece? Acontece que gera uma onda. O peso molecular se assemelha a uma onda. Essa onda sonora não é audível, a audição humana, porque ela está 76 oitavas acima da nossa audição. O ser humano só ouve até 20 mil ciclos por segundo. E está 76 oitavas acima. Mas existe uma coisa chamada ressonância de escala. Então, se eu tenho um dó agudíssimo, ele é o mesmo dó mais baixo. Dó, dó, é a mesma coisa. E aí, o que o esperto do Dr. Sternheimer fez? Patenteou, porque foi ele que descobriu isso. Então, eu volto para esse slide já já. Ele fez isso aqui. Aqui está. Ele pegou os aminoácidos e patenteou a relação deles com a nota. Então, por exemplo, eu tenho aqui a histamina, e ele patenteou como si bemol. Eu tenho aqui a valina o fá, porque a onda é idêntica à nota. E assim ele descobria o quê? Eu posso tocar uma música de uma proteína para uma célula e obrigá-la a sintetizar aquela proteína. E essa foi a experiência dele. Vamos voltar, olha só. Ele fez uma experiência com uma horta de tomates. E aí ele passou para aqueles tomatinhos as músicas, entre aspas, de determinadas proteínas que ele queria. Citocromo C, talmatina, TAS14, LAT52, cada uma com uma função. Ele teve tomates enormes, saborosos e diferentes. E ficou rico, é claro. Por quê? Porque ele foi contratado pela indústria para dar cor à maçã. Vocês sabem, quem planta, que lida com horta, que as frutas, a parte que fica encostada na folha não tem muita cor, fica verde. Tá? Quem tem, por exemplo, minha irmã tem um pezinho de figo em casa, o figo fica escurinho na parte que toma sol. A parte encostada na folha é verdinha. E lá no Japão, os japoneses não compram a maçã que tem um lado verde, tem que estar toda vermelhinha. Então, gente, para poder ter uma maçã toda vermelha, você tem que contratar muita gente para desbastar a árvore para a fruta tomar sol de todos os lados. Se você tem uma maneira de tocar a música daquilo para a horta, você deixa de contratar as pessoas, você tem lucro, não é verdade? Lucro dobrado. Olha que interessante. Por que será que a Ana veio de Volta Redonda para falar isso para a gente? A gente está cansado. Vocês não estão cansados? Estão sim, fala que estão. Não. Estão cansados. Por que a Ana está falando isso? Que coisa chata. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. A linha melódica das músicas de Mozart provoca a síntese da proteína prolactina bovina, ou seja, vaca que escuta Mozart dá mais leite. E Mozart sabia? Não. Mas vaca que escuta Mozart dá mais leite. Tem mais e pior, vejam isso. Vocês estão escutando a música? Levanta um pouquinho para a gente. Quem conhece essa música? Você não vale. Você já ouviu ontem no seminário. Quem conhece essa música? Você conhece? Você não viu o seminário, né? Que música é essa? Essa é a Pastoral, que é a Sexta Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia Pastoral. Pode diminuir um pouquinho. Olha que curioso, gente. Ué? Sternheimer descobriu que essa sequência, pode abaixar um pouquinho, é exatamente
a sequência da desidrogenação alcoólica, da fermentação do pão. O pão, a pizza, a cerveja, o vinho, eles são fermentados por um levedo, uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Um excelente nome para vocês darem para os seus filhos. Saccharomyces cerevisiae. Pelo menos eu gosto, porque eu adoro pizza. E a pizza aqui de Matão é boa, tá, gente? Nossa, é muito boa. E aí, o que acontecia? O que aconteceu? O Japão comprou essa patente. Eles diminuíam a quantidade de fermento. Eu fiz isso em casa. Fiz essa semana mesmo, mas não deu tempo para colocar as fotos aqui. A receita pedia 50 gramas de pão, coloquei 10 gramas. E coloquei a pastoral para tocar do lado do pão. Mas antes eu tirei um pedaço da massa e levei para outro cômodo bem distante. O que eu levei para longe sovou, ficou sovado. E o outro cresceu abundantemente, ficou macio, gostoso. Façam isso em casa, faz pão e bota pastoral do lado tocando. Vocês vão ver como a massa cresce. É o uso da música. Agora, Beethoven sabia disso? Não. Tem mais e mais interessante. Ouçam isso. Essa é a polonese militar de Chopin. Essa sequência melódica é exatamente a sequência da proteína miosina, que dá força e tônus muscular. Os poloneses, Chopin era polonês, os poloneses colocavam essa música na rádio quando da invasão da Alemanha nazista, o corredor polonês, em 1935, para que os poloneses reagissem, resistissem. Esse menino Chopin sabia disso? Claro que não. Agora, eu vou deixar um conselho a vocês. Quando forem malhar na academia, ao invés de ouvir techno, ouve a polonese militar. Por quê? Vai dar muito mais força muscular. Usem a música. Vamos continuar. Efeito Mozart. O efeito Mozart é conhecido de muita gente. Vai precisar subir o som. É essa canção. Esse é o movimento andante da sonata para 2 pianos em Ré maior de Mozart. Uma sonata tem 3 movimentos. Esse é o movimento do meio, é o andante. Nos Estados Unidos, opa, a letra não baixou. Nos Estados Unidos, os neurologistas Gordon Shaw e Francis Rauscher foram os primeiros que descobriram que a audição dessa parte da sonata elevava e muito a capacidade lógica matemática. Então, vai fazer uma prova de matemática? Ouve isso antes. Porque depois de você parar de ouvir, o resultado ainda vai perdurar por mais 2 horas. E tem mais. Ninguém sabe por que só esse movimento eleva o raciocínio lógico. É óbvio que os meus alunos de biologia, pré-ENEM, meus pré-vestibulares, eu falo para todo mundo botar lá, bota no Spotify e vai ouvindo até a hora da prova, para melhorar o raciocínio lógico, né? Já que a prova de biologia do ENEM é no mesmo dia da prova de matemática. E aí, ó, lucro, só lucro. Mas tem mais. Ela tem ação em mentes, em cérebros epiléticos. Até na USP, eles têm estudado essa relação. Esse é o gráfico de um paciente de 47 anos. Aqui vocês veem antes da audição, durante a audição da música e depois da audição da música. A epilepsia é caracterizada por um excesso de estímulos elétricos nos neurônios. E a audição dessa música reduz drasticamente. Como Mozart sabia, se não pela inspiração? Como? Mas agora vamos ver um outro gênio. Não vamos falar só da música, vamos falar da pintura também. Este gênio incompreendido não vendeu nada durante a vida. Para não falar que não vendeu, vendeu um quadrinho para o irmão dele de pena, de dó, né? Teve uma fase da vida dele, e ele era inspirado.
E ele também teve a sua vida, ele ficou tão enlouquecido que cortou a própria orelha. Por 1 ano ele ficou num sanatório. Enquanto ele estava no sanatório, ele pintou esse quadro. Noite Estrelada, que muitos conhecem. Horas, todos o criticaram. Falaram, você é louco mesmo. Quando a gente olha para o céu, não é isso que a gente vê. A gente vê as estrelas. Ele viu além. Ele viu a luz, um efeito conhecido como luminância. E tem mais. 60 anos depois de Van Gogh ter pintado Noite Estrelada, um físico russo chamado Andrei Kolmogorov cria a teoria do fluxo turbulento, que depois foi corroborado pelas fotos do Hubble, quando fotografa nebulosas. Nebulosas são galáxias com uma grande quantidade de gases consideradas como berçários de estrelas. O fluxo turbulento nos diz que o grande turbilhão de energia acaba transferindo energia para turbilhões menores. É conhecido como turbulência esse fenômeno. Van Gogh viu. Como? Ele viu a energia quando olhou para o céu. Não é à toa que ele enlouqueceu. E Leon Denis nos esclarece através desse abençoado livro. Vamos continuar? Estamos já no final, né? Que pena. Oi? Até 10h10? Então tá. Vamos voltar à obra de Denis. Esse grande homem, então, dedicou boa parte do livro à música. E ele classifica a música da seguinte forma: a música, melhor que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Ela é a própria voz do mundo superior. E a frase que eu mais admiro: a música é a voz dos céus profundos. E ele diz que é através dela que as galáxias e os planetas são edificados e que há o movimento dos corpos celestes. Agora vem o gênio e a genialidade de Denis. Vejam, ele cita o físico alemão Ernst Chladni, porque ele fala que a descoberta de Chladni prova que o som criou os mundos. Lembra da Bíblia? No princípio era o verbo, o som. E como que ele remete a Chladni? Quem é Chladni? Chladni é esse homem, um físico do século XVIII, que em casa, brincando com o seu violino, ligou o seu violino a uma placa de metal, salpicou areia e descobriu que enquanto ele movia as cordas do violino, a areia se modificava. Vamos ver um pequeno vídeo. É rápido. Tem áudio. Percebam que o som vai aumentando e a areia vai fazendo formas cada vez mais elaboradas, todas geométricas. Ele vai subir cada vez mais a altura do som. E as formas vão se tornando cada vez mais elaboradas. Exatamente. É impressionante. Essa é a ação do som na matéria. Ação criadora, modificadora. Vocês viram a ação da música nas células. Vocês viram a ação da música nos átomos. A ação do foco de inspiração nos átomos. Olha que impressionante, o som sobe
E as formas ficam cada vez mais elaboradas. Isso é porque a gente ouve isso até 20 mil ciclos por segundo. E quanto mais sobe, mais elaborada é. Eu vou retirar pelo nosso aperto de tempo, né? Mas poderia continuar. A placa e como Shiladini registrou do som do seu violino. Agora, Denis, claro, nos associa o uso da música em reuniões mediúnicas. E diz ele, e eu deixei em amarelo para que vocês não esqueçam. Não esqueçam. A música representa um grande papel na inspiração profética. Ela dá ritmo à emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Emissão fluídica é o que nós mais trabalhamos nas casas espíritas. Não se esqueçam que o passe é uma emissão fluídica. A música dá ritmo à emissão fluídica. E quem assistiu o seminário ontem sabe que ritmo é tudo dentro da música. Essencial. E é por isso que ela tem o seu lugar nas reuniões espíritas, nas sessões em que convém sejam precedidas por um hino apropriado às circunstâncias. Ocorre com frequência que os guias dos grupos levam os assistentes a entoarem um cântico. Vamos cantar uma canção, uma música. Mas Leon salienta, foi com péssima impressão que constatamos mais de uma vez a penúria dos recursos musicais em uso nos grupos espíritas. Isso é porque Leon Denis nunca tinha vindo a Matão. Porque ontem eu fiquei encantada e embevecida com o Fernando, e hoje eu estou encantada e embevecida com o nosso amigo Maurício, Maurício, né? Que tem uma voz suave, me levou às lágrimas. Maravilhoso. Graças a Deus vocês vão pelo bom caminho. Mas, infelizmente, ainda tem muitas casas, e parece que Leon Denis escreveu isso realmente ontem. Parece mesmo. Bom, vamos chegando, então, ao final. Duas importantes informações dadas por Denis é que no espaço não existem instrumentos, e são sim os perispíritos que agem. E o foco dessa ação na Terra será o órgão do coração. E outro foco, então, a matéria para ser posta em movimento pelas ondas fluídicas necessita do intermediário. E o intermediário é quem? O cérebro. O cérebro é intermediário, o foco é o coração. Dois focos essenciais. Curiosamente, dois focos que têm corrente elétrica. Não podemos deixar de associar. Dois focos que têm corrente elétrica. Vejam que ele cita o coração, corpo físico, cérebro, corpo físico. Ele não citou o nosso perispírito, ele citou o nosso corpo físico. No qual age como um polo atrativo, uma placa sensível, onde parte toda a irradiação que emana dos fluidos. Olha que informação interessante. E, para finalizar, nós temos pouco tempo. Escutar música clássica faz uma coisa que ninguém imaginava. Escutar música clássica faz com que pessoas com Alzheimer, que já esqueceram até o nome dos filhos, do marido e da sua própria vida, relembrem as letras e as canções com perfeição. Levanta o som para a gente, por favor. Vocês já tinham visto isso? Já? Vejam como ela lembra a letra. Bom, chegamos ao fim. Leon Denis fala
que arte então significa irradiações que provêm de um campo supracósmico. Essa irradiação mantém em nosso mundo a luz, a grandeza, a força, a beleza, a bondade que emana do foco divino. Eu vou pular esse aqui pelo tempo. Nesse último parágrafo, ele resume tudo o que nós quisemos dizer. Toda a ascensão da vida à perfeição eterna, todo o esplendor das leis universais resumem-se em 3 palavras: beleza, sabedoria e amor. Beleza, sabedoria e amor. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Eu comparo a uma borboleta, em que uma asa é o amor, a outra asa é o conhecimento. E quem os une é a arte, é a beleza. Uma borboleta não voa sem o corpo, sem o amor, sem uma asa e sem a outra, que é o conhecimento e a sabedoria. Essa é a função da arte, é a união do amor, Deus é amor, com o conhecimento. E jamais esqueçamos, a música é a voz dos céus profundos. Muito obrigada a todos pela atenção e pela chance de conhecer esta casa e estar aqui. Muito obrigada. Nossa imensa gratidão, né? Por essa, eu disse a vocês, né, mesmo sem conhecer o conteúdo total desta palestra, mas que vocês iam se impressionar e ouvir coisas que jamais imaginaram. Como diz o Orson, nós não sabemos nada, né? Nós achamos que sabemos alguma coisa, mas olha só. Ana, nossa gratidão, meu bem, por estar tão inspirada nesse momento precioso, né? Muito bom. E que nós, eu sempre digo que nós possamos ajudar essas informações a chegarem para mais pessoas, que nós coloquemos mais músicas para as nossas crianças, para nós mesmos, para os nossos idosos, enfim, que a gente faça bom uso dessa arte, não só da música, mas de tudo que foi dito aqui, né? O amor pode ser como um sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho ao unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver, e o meu sonho alcança, simplesmente pra poder te amar.